pessoal, boa noite. Boa noite, audiência da Thaís Silva. Boa noite, audiência da professora Cássia Braga. Que felicidade, né? Que felicidade ter vocês aqui, né, Cássia? Muito bom, muito bom. Tem um tempo que a gente está querendo organizar isso, mas as nossas agendas são muito cheias. Mas hoje deu certo, graças a nosso bom Deus. Amém. Que bom, pessoal. Então é isso. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Falar sobre redação. Então, para quem não sabe, né, a Cássia é professora de redação. Acho que é bem legal a gente fazer uma apresentação rápida para vocês nos conhecerem, né? Já que a gente está aí fazendo uma live, muita gente só conhece a Cássia, ainda não me conhece, vice-versa. Então, vou começar, tá? Meu nome é Thaís Silva. Eu sou mentora para concursos públicos, então eu trabalho com mentorias e consultorias. Eu também tenho um canal no YouTube e nesse canal do YouTube eu trabalho métodos, técnicas de estudo, estratégias. Também tenho um curso online que eu trabalho isso. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha missão? Auxiliar concurseiros a serem aprovados em concurso público, por meio de técnica, de estratégia e de metodologia. Então, esse é o meu trabalho. E aí eu trabalho com professores que são parceiros, que vão também auxiliar o concurseiro nessa caminhada. E nós temos aí minha grande parceira, que é a professora Cássia. Isso. Enquanto isso, eu estava aqui tentando ver se eu resolvi o problema, mas não consegui. Vamos assim mesmo. Pessoal, então, vamos aqui agora à minha apresentação. Então, boa noite, audiência da Thaís. Boa noite, minha audiência. Já vi que alguns alunos já entraram aqui. Ronaldo, meu grande amigo, meu incentivador e um dos motivadores, uma das pessoas mais importantes nesse meu processo aí dentro do concurso público. Muito bom tê-lo aqui. E vamos lá, olha só. Eu sou professora de língua portuguesa, eu trabalho com alguns componentes da língua portuguesa, trabalho com gramática, trabalho com texto, trabalho com redação oficial. E eu e a Thaís Silva trabalhamos juntas aí em um projeto que se chama Escrita Precisa. É um projeto que deu muito certo, é um projeto que a gente tem trabalhado bem, né, Thaís? A gente tem conseguido aí bons resultados com os alunos têm gostado bastante do nosso trabalho. E eu trabalho atualmente apenas com concursos públicos, aí presencialmente, online, entro aí em algumas áreas, principalmente nas áreas educacionais, e esta sou eu. E estamos aqui para falar sobre redação. Maravilha. Então, pessoal, assim, já vou introduzir para vocês, né? Por que a gente resolveu trazer esse tema, redação? Porque a redação é uma etapa, né, cobrada na maioria dos concursos. Hoje é difícil a gente ver concursos sem redação. Para nível superior, muito raro. Para nível médio, sim. Nós encontramos alguns certames que ainda não têm redação, mas a tendência é que a discursiva seja cada vez mais explorada. Afinal de contas, a gente precisa escrever, a gente precisa conseguir se expressar. E se expressar onde? No papel. E aí nós temos tipos diferentes. Então, nós temos questões discursivas, temos estudo de caso, mas isso tudo é uma forma de a gente conseguir se expressar. E pelo menos o que eu percebo, né? Na minha caminhada no mundo dos concursos, que já é uma caminhada antiga, eu percebo que muitas pessoas têm restrição com a redação. E eu vejo, assim como as pessoas têm restrição com raciocínio lógico, tem gente que deixa de fazer concurso quando tem redação. E eu já ouvi várias pessoas falando, esse concurso tem redação, eu não vou fazer, eu não sei escrever, eu não escrevo bem. E aí chega um ponto que eu acho que a gente tem que começar a problematizar. Peraí, eu vou deixar de fazer um concurso que eu quero, vou deixar de prestar uma prova que para mim faz todo sentido, que eu me sentiria feliz por conta de redação, porque eu não sei escrever ou porque eu acho que eu não sei escrever, porque muitas vezes pode ser só uma insegurança. E aí eu conversei com a Cássia e falei, não, Cássia, acho que a gente tem que trabalhar isso. E aí eu falei com ela, olha, dentro de tudo que eu ouço, o que eu percebo? E eu até queria saber de vocês, tá? Mas o que eu percebo é, muitas pessoas que falam, eu não sei o que escrever.
Ou então falam, eu tenho tanta ideia que eu não sei o que coloco no papel. E aí fica aquela confusão na minha cabeça, eu não sei o que eu coloco, o que eu tiro. E aí naquilo ali a pessoa se perde por não entender e por não saber organizar as ideias no papel. Eu queria saber, me mandem aí no chat, se isso acontece com vocês, se vocês são bons de redação, mais ou menos, como que é esse processo? Porque isso vai ser importante até para a gente poder entender o que nós vamos trabalhar aqui, né, Cássia? Exatamente. Inclusive, eu queria que vocês mandassem também qual é a maior dificuldade que vocês encontram em redação. Qual é a maior dificuldade? Uma palavra, tipo, é isso, é aquilo, é a estrutura, é organizar as ideias, é começar, é terminar um texto. Então, eu quero saber de vocês aí também qual é a maior dificuldade, porque aí a gente consegue conduzir essa aula e trazer o que vocês vão dizer aí também para o que a gente preparou, tá? Sim, e é isso, né? Pelo menos o que eu percebo trazem de forma muito frequente, né, nos discursos concurseiros essa questão. Para mim é muito difícil organizar as ideias, colocar no papel. A Tati Costa está falando aqui, para ela é concluir. Então ela sabe escrever, mas na hora de fazer o fechamento, ela se perde. E aí eu achei muito importante a gente falar desse tema, né? E é por isso que a gente está nessa live hoje. Então, hoje a professora Cássia vai falar um pouco para a gente sobre isso. Afinal de contas, como é que a gente organiza as ideias no papel? Então, vamos lá. Olha só. A primeira coisa que a gente precisa pensar para organizar as ideias no papel é ter uma ideia organizada na cabeça. Porque olha só, Thaís e pessoal, se a gente não consegue organizar a ideia na própria cabeça, a gente não consegue colocá-la num papel. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: vai fazer uma redação? Então, você tem que pensar que você precisa conduzir a sua redação como se você fosse explicar um assunto para uma pessoa absolutamente leiga. Por quê? Quando você vai explicar algo para alguém que não entende absolutamente nada do que você vai falar, você tenta ser o mais claro e o mais didático possível. Verdade. Então, não é, Thaís? Então, por exemplo, você tem que falar sobre o que é administração pública. Beleza, você vai falar sobre o que é administração pública para a minha avó que estudou até a 4ª série. Então, beleza, você pensa, não, calma aí. Eu tenho que ser o mais didático possível, porque a minha avózinha, que estudou pouco, ela precisa entender isso, entende? Então, a gente precisa pensar isso. Lógico que eu não vou construir um texto repleto de figuras de linguagem, eu não vou construir um texto coloquial, nem um texto informal. Coisas que a gente faz na oralidade. Então, por exemplo, se eu for, por exemplo, explicar à minha avó o que é a administração pública, eu vou usar uma linguagem um pouco mais informal, eu vou usar uma linguagem um pouco mais coloquial e, enfim. Mas, dentro de um texto, eu preciso levar essa ideia de construir esse texto muito claro, muito objetivo, mas também fazer uso da norma culta, fazer uso dos conectivos, fazer uso da conexão, retomada e antecipação das ideias, tá? Então, eu penso muito nisso. E, normalmente, você sabe o que eu vejo bastante, Thaís? Nas redações que eu vejo dos alunos que chegam até nós, eles chegam assim: ai, meu Deus, eu decorei 6 conectivos. Nem sei o que eles significam, mas eu tenho decorado. Isso é um problema, isso é um problema. Pois não é, Thaís, não é desse jeito. Ó, eu tenho, legal que você está falando disso, né? Porque ontem eu soltei um vídeo justamente falando sobre isso, sobre decoreba e construção de conhecimento. E como que às vezes a gente quer se apegar ao decoreba. Então eu vou decorar que o inicinho sempre tem que ser esse. Então eu sempre tenho que começar o parágrafo dessa forma. Eu sempre tenho que terminar uma redação dessa forma. E isso, pelo que eu estou entendendo, que você está reforçando, é um problema, né? Problema, com certeza. Você sabe por quê?
Olha só, não que seja um problema você decorar. Você tem ali, não, eu tenho na manga esses conectivos, eu tenho uma noção de onde eu vou colocá-los. Isso não é o problema maior, mas o problema é você não saber para que eles servem. O problema é você não saber qual é o sentido que eles introduzem. Você sabe o que é muito comum, Thaís? A pessoa decorou todos os conectivos, colocou lá nos parágrafos. Aí a pessoa vai constrói uma ideia, por exemplo, do segundo para o terceiro parágrafo, constrói uma ideia adversativa, mas utilizou um conectivo aditivo, que é o famoso ademais. E aí você tem um problema, por quê? Você tem um erro do uso do conectivo e você tem uma incoerência. Então você perde ali ponto por duas coisas, entende? Isso você pode perder ponto, inclusive, de correção gramatical. Então, quando eu trabalho com redação, eu não gosto de trabalhar, e o modelinho, decora isso. Não, eu gosto de trabalhar com a ideia do você entender o que você está fazendo, de você organizar a sua ideia, de você pensar, não, o lógico para mim é construir dessa forma. Então, eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira, para que o aluno consiga construir mesmo um texto coerente, para que ele não fique preso à decoreba, para que ele não fique preso nos modelinhos que ele encontra na internet. Porque se chega aí um texto, chega um tema que não encaixa no modelinho, o aluno perdeu todos os anos de estudo dele. Então, se a gente fala, não é, Thaís? Porque olha só, o texto, ó, o modelinho se encaixa num problema social. E nós temos vários temas mesmo que falam sobre problemas sociais. Mas aí, olha só o tema. Nem sempre. Thaís, olha o tema. Foi de uma prova dos bombeiros. Não me lembro de onde. Isso eu estava pesquisando o tema, sabe? Foi de uma prova dos bombeiros da banca IBFC. E o tema falou, meu Deus, os benefícios do riso. Os benefícios do riso. Eita, e aí, fiquei nervosa. E aí, gente? O que você vai colocar no modelinho, nos modelinhos? Não tem como, gente. Não tem como, não encaixa, não encaixa. Não encaixa. É isso mesmo, é igual no concurso da LMG mesmo, que veio as questões discursivas para técnico e veio uma coisa que ninguém esperava, se eu não me engano, veio sobre empatia. E eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa em modelos, eu acho sim que a gente vai para o caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. E é muito interessante a gente estar trazendo isso hoje, porque, como eu disse, ontem eu soltei um vídeo sobre decoreba versus construção de conhecimento. E a lógica é essa: se a gente se apega tanto a decorar modelo, a ter uma fórmula pronta, uma fórmula mágica, e se ela não serve, a gente não dá conta de fazer nada. Por quê? Porque a gente se limitou àquilo ali. Então, o processo de estudos ficou tão estrito a eu ter que decorar A, B, C e D, que se te cobra Z, você não dá conta de fazer. Agora, ao contrário, se você entende como é que tem que ser estruturada uma redação, como é que você pode utilizar os conectivos, quais são esses conectivos, mesmo que você não saiba todos, mas que você entenda que eles possuem funções diferentes e que eles precisam ser pensados na utilização do texto, isso por si só já vai te dar pelo menos um respiro, porque mesmo que o tema seja difícil ou você tenha pouco conhecimento, a organização lógica você vai conseguir fazer. Exatamente, exatamente. Não, e o que acontece também, Thaís? Eu vou até puxar um gancho para o seu trabalho, para a parte do seu trabalho. E por exemplo, para eu ter uma organização lógica, eu também preciso ter repertório, né? Ótimo. Não certeza. É? Porque, por exemplo, infelizmente, a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente não sabe. Sim. Então, a gente consegue, às vezes, encher linguiça, enrolar ali, mas aí talvez construa um texto um pouco mais fraco e tal. Então, a gente precisa também trabalhar com o repertório. E muitas vezes, pelo menos eu tenho visto muito assim nas últimas provas, Thaís, que as bancas têm trabalhado a redação com o tema da parte específica. E eu acho isso tão bom.
Por quê? Porque a pessoa já não precisa tirar um tempo para, ai meu Deus, deixa eu assistir a essas notícias chatas, para você ficar lá por dentro de coisas que você não gosta, por exemplo, de prova que cobra atualidade, por exemplo, o Sebrasp. Então, as bancas têm cobrado bastante a parte específica, né, Thaís? Isso é muito bom, porque Sim. o estudo da redação acaba sendo feito junto com o estudo da parte objetiva. Sim, eu acho isso super legal, né? E assim, eu até costumo brincar com alguns mentorandos meus que isso acontece mais para o nível superior. Então, quando a pessoa estuda para o conhecimento específico, é 2 em 1. Então, ela tem que dar mais enfoque para a parte objetiva e também para a discursiva. E aí, né, trazendo já um gancho, pensando nessa preparação, algo que eu entendo que é de extrema importância e que eu reforço muito com os meus mentorandos, é a necessidade de se praticar. Não dá só para a gente entender a estrutura. Porque quando você diz, por exemplo, Cássia, que a organização das ideias no papel, primeiro a gente tem que organizar as ideias na nossa cabeça, isso diz também de um treino. Não é do dia para a noite que a pessoa ela começou a pensar hoje e ela já consegue organizar as ideias. Também leva um tempo, não é isso? Exatamente. Tem que treinar. Tem que treinar. Redação também, para você conseguir ali uma boa nota, para você conseguir ter celeridade na hora de construir uma redação, celeridade na hora de você pensar na sua redação, pensar no seu texto, pensar na organização, isso é treino. E você sabe o que o treino nos ajuda também? O treino nos ajuda a perder o medo. Por quê? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, se eu não treino redação, eu terei muito medo da redação. Terei muito medo. Então, a gente precisa treinar. E eu vou te falar uma coisa, Thaís. É chato. Sabe? Você fala, ai meu Deus, lá vai eu falar desse assunto chato. É chato mesmo, mas é necessário. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica, melhor a gente consegue organizar as ideias. Tem uma coisa que a gente tinha até trocado figurinhas a respeito, né? Sobre eu tenho muitas ideias. Então, por exemplo, normalmente a pessoa que estuda bastante, ela tem muitas ideias, porque ela tem muito repertório, não é? Então, por exemplo, ela vai falar ali sobre, deixa eu me pensar, sobre o desmatamento. Aí ela vai falar sobre o desmatamento, ela vai falar sobre o agronegócio, aí ela vai falar, isso tudo repertório. Então ela tem o agronegócio para falar, ela tem o aquecimento global, ela tem pode falar ali sobre a falta de estrutura governamental, a falta de incentivo governamental para diminuir aí esse desmatamento, enfim. E aí ela tem um monte de assunto, porque ela domina tudo. E aí ela quer colocar tudo na redação, porque ela quer mostrar para o examinador que ela sabe muito. E aí ela coloca tudo da redação e nada quando se conecta com nada, e é um monte de coisa que nada se desenvolve. Então, olha só, normalmente a pessoa que tem muita ideia acaba tendo mais dificuldade do que quem tem pouca ideia. Porque se eu tenho pouca ideia, pensa só. Ah, o desmatamento. Meu Deus, a única coisa que eu sei falar sobre o desmatamento é sobre os políticos que não querem investir para combater aí esse problema. E Para aí ela se agarra fiscalização, a por essa exemplo. ideia, que é a única que ela tem, e ela destrincha essa ideia e fica muito boa. Mas agora, quando a pessoa tem muita ideia, aí é difícil, porque ela não consegue destrinchar uma ideia, nem a outra, e aí fica aquela confusão, aquela mistura. E aí, eu acho que a gente não pode sair daqui hoje sem dar uma dica, né? Ah, com E aí a minha certeza. dica Eu é, acho que não tem que é, ajudar mesmo. não Porque, é? Então, porque eu vejo que, pelo menos, isso é muito comum. Repito, né? Nessas provas que são de nível superior, que cobra conhecimento específico, não raras às vezes, os candidatos têm muita coisa a dizer. E o ter muita coisa a dizer pode ser perigoso. E eu entendo que é até uma linha tênue. Porque se a gente não sabe ponderar, e a gente quer falar de coisas demais, eu acho que é muito importante a gente sempre entender o que a banca quer da gente também. boa. Sempre tem uma coisinha por trás. Então, o que será que a banca quer? E aí, talvez ali no enunciado, talvez ali no texto motivador que ela pode colocar, já vai ter uma tendência e isso vai ajudar a gente a pensar o que é relevante
relevante para expor naquele momento. Porque é importante lembrar que a banca, ela tem um espelho de correção. E nesse espelho de correção, existe uma linha que ela seguiu. Será que ela abordou todas as linhas? Muito provavelmente não. Então, é preciso também que a gente pondere e entenda exatamente o que é estratégico naquele momento colocar no papel. E eu entendo, Cássia, não sei o que você acha, mas de início, se ficar muito difícil organizar as ideias na cabeça, jogar tudo no papel. E aí depois trabalhar o que é estratégico e o que não é. Não sei o que você acha disso, né? E aí você já pode dar também a dica, porque eu acho que ajuda bastante. Isso. Não, inclusive, sobre isso eu falo no nosso curso, na parte em que eu falo sobre a chuva de ideias. O que eu falo sobre a chuva de ideias? A chuva de ideias é quando você coloca no papel tudo aquilo que você sabe sobre aquele assunto. E quando você coloca no papel tudo aquilo que você sabe sobre o assunto, se você tem poucas ideias, você vê que às vezes você tem mais ideias do que você imagina que tem. E também você vê ali, se você tem muitas ideias, você vê ali de como um todo quais são todas essas ideias que você tem e você consegue eliminar. Então, por exemplo, eu fiz aqui sobre o desmatamento. Então, meu Deus do céu, eu posso falar sobre 5 coisas. Beleza. Mas sobre o que eu sei falar muito bem? Então eu sei falar muito bem sobre o agronegócio, que está ali prejudicando, por exemplo, tá desmatando, enfim. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso, então eu elimino todas essas e sigo a ideia do agronegócio. Professora, mas no agronegócio eu acho que também caminha junto aqui o incentivo governamental. Então, você acha que dá para relacionar a ideia? Então, elimina tudo e conecta as duas ideias que caminham juntas. Porque muitas vezes as pessoas trazem as ideias que não se conectam, né? Então, essa é a minha dica. Quando você começa a fazer essa chuva de ideias, você começa falando sobre um monte de coisas, várias coisas, você coloca várias ideias nessa chuva de ideias. Quando você vai pegando a prática, essa chuva de ideias se mistura com o seu roteiro. Então você já pensa, beleza, vou falar sobre o assunto X, porque lá no segundo parágrafo eu já trago um problema, porque eu vou solucionar esse problema na minha conclusão. Entende? E isso tudo a gente consegue alcançar quando a gente treina. Quando a gente treina tudo. Então, a gente treina lá o repertório, a gente treina a chuva de ideias e a gente treina a confecção da redação. Confeccionou a redação, enviou para a professora corrigir, a professora pontuou. Isso tá bom, isso não tá, muda isso, muda isso. Vai para o processo inteiro. É um processo chato, é um processo cansativo, né? Não vamos falar, né, Thaís, que é a coisa... Ai, meu Deus, hoje vou treinar a redação. Não é isso. Não é que você fala... me diz, Thaís, você gosta de treinar a redação? Você que é estudiosa? Eu vou confessar que eu não gosto. Hoje eu não treino muito mais. Assim, quando eu estava na minha época mesmo de concurseira ferrenha, eu treinava. Inclusive, eu fiz um curso de redação, que para mim foi um curso assim que abriu as portas, sabe? Porque, pelo menos o que eu percebo, é que as pessoas negligenciam tanto a redação a ponto de não estudar para ela. Então, as pessoas não estudam redação. Sempre que tem redação, às vezes tem prova que você vai ver, a redação vale mais do que a objetiva, a redação vale metade do que a objetiva. Como não treinar algo que pode te tirar lá de baixo e te jogar lá para cima? Ou pode te tirar lá de cima e te jogar lá para baixo? É necessário. Então, sim, eu fiz o curso, eu treinei, eu fazia redação quase todos os dias, mandava para correção e aí eu conseguia ter o retorno. Até eu ficar boa. Aí, quando eu fiquei boa, aí hoje eu confesso que eu treino mesmo. Mas você escreve muito bem. Aquela sua redação do TJMG estava sensacional. Inclusive, a sua nota foi injusta, né? A gente entrou com recurso. É verdade, foi injusta. Pois é, a gente entrou com recurso porque você disse sobre o que precisava ser dito. Mas é isso. Outra coisa. Cássia, só uma coisa que eu só queria reforçar, assim, que eu achei bem interessante, e eu acho que é preciso, assim, principalmente para quem tem dificuldade em elaboração de redação. Cássia acabou de dar uma dica
dica muito importante: a chuva de ideias. Então, aparecem várias coisas na sua cabeça. Se você não dá conta de administrar as ideias na sua cabeça, joga tudo que aparece na sua cabeça no papel. E a partir desse momento que você jogar, o que você vai fazer então? Você vai ler e pensar. Esse assunto aqui, eu tenho domínio suficiente, eu sei falar dele o suficiente, porque às vezes você até sabe que uma das implicações do desmatamento tem a ver com agronegócio. Mas você não sabe discorrer sobre isso. Você não sabe fazer a relação. Para que é que você vai falar isso? Não faz sentido. Mas se você domina uma outra parte, você vai investir nela. Então, depois que você joga no papel, você vai ver o que você tem domínio ou não, tira o que não tem, sobra ali o que ficou, você vai ver. Dá para eu articular os dois assuntos ou não? Eles são destoantes. São destoantes, escolhe um. Eles conseguem se conectar, são convergentes. Trabalha mais de um e vai linkando ali na sua redação. Então, assim, eu acho que essa é uma dica assim, muito importante para quem tem dificuldade, para quem não sabe o que fazer, para quem bate o olho ali e sabe, não sei o que falar. A gente sempre vai saber, talvez com mais propriedade ou menos, mas que a gente vai conseguir pelo menos falar um pouquinho do assunto, a gente vai. Eu acho que essa é uma excelente estratégia, viu, Cássia? É verdade. Não, olha só. Quando eu faço redação, quando eu vou treinar redação, quando eu faço redação, eu sempre faço chuva de ideias, Thaís. Sempre, sempre Sim. faço. Porque quando eu faço a chuva de ideias, eu consigo visualizar o que eu penso. Não sei se vocês conseguem entender isso que eu estou falando. Então, eu estou pensando numa coisa, ó, por exemplo, igual aqui na organização da nossa live de hoje. Então, isso aqui foi tudo que eu pensei, e agora tudo que eu penso está aqui, ó. Eu consigo visualizar. E quando eu consigo visualizar o que eu penso, eu consigo tirar algo que não está tão interessante, consigo acrescentar outra coisa, consigo saber o que realmente eu sei falar. Porque muitas vezes, Thaís, também tem uma coisa que às vezes a pessoa fala, ai, esse assunto é muito interessante, eu posso falar sobre isso, mas não tem propriedade. Mas eu queria falar sobre isso porque falar sobre X é senso comum. Então, o que acontece? Muitas vezes é melhor você trazer uma redação com senso comum, bem estruturada, do que você dizer ali sobre uma coisa muito mirabolante e você não conseguir desenvolver, sustentar a sua ideia. E Nossa, outra coisa sobre sustentar. falou uma coisa sensacional. Então, em outras palavras, você está me dizendo que o simples funciona. Nossa, Que não tem que, então, demais. ficar inventando. Você sabe por que o simples funciona, Thaís? Porque presta atenção. O seu examinador, ele tem uma média, estou chutando aqui, digamos aqui, para um concurso grande. Um concurso grande, por exemplo, aqui em Brasília acontecem concursos grandes aí a cada 3 meses, praticamente, né? Então, tá num concurso grande, o examinador tem 800 redações para corrigir e ele tem uma semana para fazer isso. Então, olha só, se você traz aquele texto denso, falando como se você fosse um Machado de Assis, o examinador vai pegar a sua redação e falar, meu Deus, o que esse homem está falando? E aí ele tem que tentar entender o que você está dizendo. E isso tudo prejudica a fluidez do texto. E se um texto não é fluido, o texto, ele tem ali, muitas vezes, a sua coerência prejudicada, muitas vezes tem o entendimento mesmo prejudicado, o cansaço humano mesmo prejudica a leitura desse texto. Então, se a gente pensa que o nosso texto tem de estar claro, tem de estar objetivo, para que o meu examinador pegue meu texto, leia, me dê a nota em 5 minutos, essa é a minha ideia, entende? Por isso que a simplicidade, lembre-se de que a simplicidade não é a pobreza, tá bom? Então, lembre-se de que a simplicidade é o que faz a gente conseguir uma boa nota, é o que faz a gente conseguir ali um entendimento imediato do nosso examinador. Agora, quando eu falo, não é? Porque, assim, quando eu falo sobre a pobreza, não quer dizer que eu vou usar só construções simples, que eu vou usar só aquelas palavras, assim, bem do dia a dia. Não, você pode até colocar aqui uma coisa mais rebuscada, você pode até ali falar sobre, fazer uma construção, assim, um pouco mais
sofisticada, sabe? Mas não é, porque eu gosto às vezes de fazer um negócio meio sofisticado ali, eu jogo um salzinho. Mas nada que prejudique o entendimento, porque tem gente que fala, ai, deveras, não sei lá. Eu tenho tanta preguiça disso, Thaís. Eu tenho tanta preguiça. Que, oh, meu Então Deus, não não precisa precisa. de palavra rebuscada, é isso, né? Não precisa, gente. O simples, menos é mais. Ó, para quem assiste MasterChef, menos é mais. É isso. Maravilha. E eu acho que é isso também, né, gente? Tem que ter sempre um meio termo, porque a linha tênue da simplicidade, que é de uma escrita que não seja truncada, rebuscada, que não seja difícil de entender, que tenha uma leitura fluida, para não cair numa escrita pobre, com pouca argumentação, com pouco discurso, que é exatamente isso que Cássia está falando. Então, jamais numa redação você vai colocar uma gíria, você não vai tratar norma, tratar coloquial, você vai tratar mais na norma culta. Então, sim, existem regras que precisam ser seguidas, mas essas regras não vão deixar a sua redação difícil de ser lida, difícil de ser ali avaliada pelo examinador que está corrigindo não só a sua, mas muitas outras. Então, sim, às vezes a gente precisa pensar até com a cabeça do avaliador. E isso vai dizer, indo um pouco mais além, Cássia, até da letra. Quando a nossa letra está um garrancho, no examinador não vai ficar batendo cabeça tentando decifrar a letra, não. Ele vai só tirar seu ponto e vida que segue. Exatamente, exatamente. A letra, pessoal, a letra é um problema, né? Porque é tão difícil a gente mudar a nossa letra, a gente melhorar a nossa letra, mas isso é com o treino. Mas apesar que uma letra garranchuda, ela prejudica o entendimento, mas agora eu vou falar por mim, tá? Agora isso é algo muito particular. Eu sou boa para entender letra, viu? Eu não sei se é porque eu sou professora, mas o povo vem com um garrancho horroroso da vida e eu, sim, não, ele tá dizendo aqui que tem muitas ideias. Ah, beleza. Né? Então, acontece às vezes, sabe? Então, é difícil a banca tirar ponto por causa de letra, porque normalmente essas pessoas leem muitos textos, então elas estão acostumadas com todo tipo de letra e acaba ali passando. Mas a orientação que eu passo é que a gente tome cuidado com a nossa letra, porque quanto mais a gente facilita o trabalho do examinador, melhor é para nós. E aí você falou até uma coisa interessante, que você disse assim, e às vezes eu preciso pensar com a cabeça do examinador. Às vezes não, Thaís, sempre. Sempre. Porque eu preciso falar para ele o que ele quer ouvir. É igual o chefe, sabe? Sabe quando você quer pedir uma folga para você emendar um feriado, você ainda não é servidor, você quer emendar um feriado, você vai falar uma coisa que o seu chefe não gosta. É igual pedir mãe para sair, né? Pedir mãe para sair, você tem que passar um melzinho antes, não tem jeito. Exatamente. Aí o filho vai lá e lava uma louça, passa um pano na casa, né? Vai à padaria comprar um pãozinho quentinho pra mamãe. Então é isso, você faz o que ele quer ouvir. Nossa, professora, mas eu não concordo. Não interessa, não interessa. Ele não quer saber com o que você concorda ou não. Ele quer saber o que tá ali no espelho de correção dele. E você tem que dizer aquilo. Né? Verdade. E assim, pegando para a prova objetiva, né? A lógica é a mesma. E eu sempre falo isso, assim, você não tem que concordar. Você tem que pegar qual que é a resposta e colocar lá. Se você concorda com o entendimento do autor, se você concorda com o que está exposto ali, não é esse o momento de discutir. Então, é muito importante ponderar isso também, porque existem alguns momentos, trazendo para a discursiva, que vai ser importante, sim, a gente trazer um ponto de vista, se posicionar, mas se for o momento, se couber ali. Se não couber, não traga, porque isso pode ser arriscado, né, Cássia? Exatamente. Isso pode ser arriscado, não. Isso é arriscado. Isso é arriscado, sabe? Eu acho muito que essas coisas podem prejudicar bastante o texto, a examinação, a leitura do examinador. Falar, meu Deus, acho que aqui tá muito num viés assim, num viés assado, e não é bem o que a pessoa tem que dizer. E você sabe outra coisa também que eu queria falar? Sobre dicas também, né? Que esse é o nosso intuito aqui de hoje. É sobre você sempre usar as palavras-chave do tema.
Por exemplo, que isso, inclusive, Thaís, foi o que aconteceu na sua redação do TJ, né? Porque o que acontece? Na sua ou foi do de outro aluno? Agora eu não estou lembrada. Talvez tenha sido de outro aluno. Já são tantas provas. Já foram tantas, né? Mas talvez tenha, porque eu peguei vários recursos para essa prova, né? E aí, o que acontece? Tinha que falar lá sobre um programa que se usa lá na sua área aí de assistência social. Eu acho que era acolhimento institucional, e aí tinha que falar do PIA, do plano de acompanhamento, como que é? Plano individual de atendimento. Isso. E aí, o que acontece? Puxando esse gancho, e isso é o que eu vejo nas redações corrigidas das bancas, é o seguinte: muitas vezes o candidato fala sobre fala sobre o que precisava ter sido dito, mas a banca não vê. E por que a banca não vê? Porque a pessoa não usou a palavra-chave. O que é uma palavra-chave? É a própria palavra. Então, por exemplo, tá lá falando sobre plano individual de atendimento, né? Isso. Tá falando, então fale sobre o plano individual de atendimento. Aí a pessoa fala, desenha todo o plano, e em nenhum momento cita a palavra plano individual de atendimento. E aí foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque aí eu falei plano de acompanhamento, que eu estava me referindo a ele, mas eu não falei o que eles queriam, que era o bendito PIA. Eu não escrevi. E isso me custou bons pontos. Não foram poucos, não. Muito forte. Acho que foi 1,2. Uma coisa assim. Eu acho que foram quase 3 pontos. E isso é muita coisa para redação. É verdade. Não, é verdade. Não, e aí o que acontece? Teve algumas redações também desse mesmo concurso que algumas pessoas não citaram o ECA. E o citar o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente faz uso das palavras-chave, e a palavra-chave é a própria palavra, não é copiar o tema, não é copiar o tópico, é você usar a palavra. Acompanhamento. Então, essa palavra tem que estar ali. Estatuto da Criança e do Adolescente tem de estar ali. O acompanhamento da família que tem, de uma família desassistida. Então, a família desassistida, essas palavras precisam aparecer em algum momento do seu texto. Porque a banca pode entender que a ausência dessa palavra, ela é uma tangência ao tema. Você não falou exatamente sobre o que precisava. Sendo que você disse, Thaís, eu já vi tanto esse problema, Thaís. Tanto, tanto, tanto mesmo, sabe? Então, é uma outra dica que eu dou também, que é citar as palavras-chave. Agora, lembre-se de que citar não é copiar. Tem gente que copia o tema, tem gente que copia o tópico. Jamais faça isso, porque a banca pode entender que você teve preguiça de pensar e ela pode simplesmente desconsiderar tudo aquilo que você escreveu. Imagina, você desconsiderar 2 linhas, é muita coisa. Então, porque é o que a gente vem falando ao longo de todo o encontro, né? É a linha tênue de você nem entender nem para um lado e nem para o outro. É a importância de ter o equilíbrio na escrita. E eu entendo que esse equilíbrio a gente vai construir, e não é do dia para a noite, né, gente? Isso é processo de aprendizado, é construção. E é no quê? É na tentativa e erro. Então, é praticando, errando, o professor, a professora devolve, né? Cássia mesmo tem pacote aí de correção de redação, que é isso, ela devolve, aí o aluno faz de novo, volta, e assim a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, a gente vai adquirindo senso crítico a ponto da gente avaliar a nossa própria redação, da gente conseguir identificar nossas próprias falhas. E isso é muito importante, né, Cássia? Exatamente. Nossa, e você falou um ponto tão legal, porque quando o aluno ele já está há algum tempo na correção de redação, ele mesmo já identifica o erro. Então, ele faz a redação, então aí ele fez lá, cronometrou e tal, me mandou. E aí eu pontuo, olha, eu achei que essa ideia faltou conexão, porque você falou sobre ela e você não desenvolveu, ou seja, uma ideia embrionária. E aí ela fala, eu vi isso, professora. Então, olha só, olha para você ver, igual diz o pessoal de Minas.
Olha para você ver. A pessoa, ela já viu o próprio erro. E isso é muito importante, né? Porque quando chega na hora da prova, ela já sabe o que que ela não pode fazer. Ou então, no próprio rascunho, ela, eita, não desenvolvi essa ideia. Então, eu tenho que arrumar aqui antes de passar a limpo. Então, Sabe, e tudo isso a gente consegue com treino. eu sempre faço isso. Depois que eu faço a minha redação, aí eu faço ela no rascunho, vou fazer a prova objetiva, porque aí o olhar já está viciado, né? Então eu vou trabalhar outros temas. Aí vou lá, trabalho outros temas, aí eu volto. Aí quando eu volto, eu leio como se não fosse eu. Eu até brinco isso com os meus mentorandos. Eu leio como se eu fosse outra pessoa, fria e calculista. E aí eu vou identificando falha. E aí eu vou e consigo ver erro de concordância que aparece muito, aquele erro de pontuação. Peraí, aqui faltou uma vírgula, tinha que ter isolado aqui, eu coloco. Eu vejo, eu falo assim, nossa, gente, mas isso aqui não tá conexo, não tá fazendo sentido. E aí eu organizo, ou eu tiro. Então é importante a gente ter esse olhar crítico para a nossa própria redação também, porque isso vai ajudando a moldar uma redação melhor. Exatamente. E tem que tomar muito cuidado com a história assim, nossa, professora, eu disse isso aqui tá assim porque eu quis dizer isso. E aí eu sempre falo, tá, você quis dizer isso, mas você não disse isso. Né? Então, você tem que tomar isso. Explicar para o examinador, né? Não tem como você falar, ô examinador, é que eu quis dizer isso. Não. E nem no recurso. No recurso eu ia falar que quis dizer isso, não vai dar certo, não. Não dá. Às vezes a gente constrói um recurso assim que às vezes dá certo, sabe? A gente mostra lá, faz um negocinho legal e fala, esse é o examinador que eu não fiz direito. Aí a gente faz lá no recurso, porque o recurso é assim, a gente vai apelar para tudo que for possível. E aí eu vou mostrar para o examinador por A, mas vou provar para ele por A mais B que eu preciso, que eu quis dizer isso. Aí a gente tenta, às vezes dá certo, às vezes não, porque o recurso é assim, né? Então a gente faz de tudo para dar certo, costuma dar certo, mas às vezes não, né? Verdade. A gente já sabe, né? O melhor é não contar com recurso, né? O melhor Exatamente. Porque às vezes eu acho que o examinador nem lê o recurso, sabia, Thaís? Eu acredito. Com muitas bancas, eu acredito que os recursos não são lidos. É uma realidade. Eu também acredito. Principalmente esses que a gente vê que é todo mundo indeferido. Esses, para mim, são os piores. A OCP. A OCP é da banca. A OCP dos concursos policiais. Tem alguém aqui das carreiras policiais? Se tiver, fale aí. Eu mandaria um policialzinho. A OCP é um saco. Porque a OCP, ela não aceita recurso. E ela tá errada e ela não aceita recurso. É isso aí. É isso mesmo. E aí, Cássia, assim, acho que a gente trouxe assim, um panorama, trouxe várias dicas. E eu acho que é muito importante, né, dizer para o pessoal que existem outras dicas e também existe uma forma de conseguir estudar mais fácil para a redação. Então, sim, igual você falou, vai ter um momento que vai ser chato mesmo. Mas o que que não é? Eu sempre falo isso assim, não dá para fazer só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que é necessário. Então, se é necessário estudar redação, se é necessário estudar estrutura, se é necessário fazer chuva de ideias, é isso que a gente vai ter que fazer. E se a gente puder entender qual é a técnica, qual é a melhor forma, eu acho que isso tudo auxilia. Então, acho que seria bem legal a gente deixar para o pessoal essa possibilidade de escrita precisa, né? Exatamente. Olha só, pessoal, falando sobre o escrita precisa da minha parte, e aí já a Thaís explica sobre a parte dela. Na minha parte, pessoal, eu tenho um curso, a gente tem um curso de redação completo, tá? Completo e objetivo. Porque a minha ideia é que o aluno leve no máximo 2 dias para assistir ao curso de redação, para que ele não perca tempo mesmo. Então, nesse curso, eu explico do beabá, qual é a letra, qual é o espaço, eu errei, e agora? Como é que eu construo uma redação? Quais são as possibilidades de construção de parágrafo, de tópico frasal? Como é que eu faço a retomada? Como é que eu faço a argumentação? Então, tudo isso está presente no nosso curso. Dentro do nosso curso também, ainda voltada para essa parte da língua portuguesa, a gente tem uma correção de um simulado de gramática. Não me lembro para qual foi a banca, mas tem isso também que vai de bônus para vocês. Então, vocês vão assistir ao curso de redação, vão ter acesso a a correção desse simulado. E também terão correção de uma redação, terão
direito a uma redação corrigida por mim, feedback por áudio, correção detalhada, porque eu sou detalhista, assim, na redação, eu leio, releio, leio, releio, tento entender o que você quis dizer, né? Então, eu acho que vale bastante a pena esse nosso curso. E o nosso curso ainda conta com a parte da nossa mentora Thaís. Fala sobre o seu, Isso mesmo, maravilha. Então, nós temos 2 em 1, né? Toda a parte de redação, ainda tem uma redação que você pode mandar e a professora Cássia vai corrigir, e ainda tem a minha outra parte de métodos e técnicas de estudo. Por quê? Às vezes, o que eu percebo? O pessoal acha que é assim, o que é estudar? É colocar a bunda na cadeira e estudar. Não é, a gente tem que entender. Qual que é a melhor forma de estudo? Quais são as melhores técnicas a serem utilizadas? Qual estratégia que vai potencializar ou que vai atrasar minha preparação? Tem que ter método para estudar. E lá no curso eu ensino o método dos 4 estudos. Foi o método que eu construí ao longo de todo o meu processo de preparação. Eu estou no mundo dos concursos há mais de 7 anos. E ao longo desses 7 anos eu tive aí algumas aprovações. Atualmente estou no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como analista, mas já tive nomeação no TJ de São Paulo, assinei termo de desistência, Prefeitura de BH. Estou esperando aí algumas outras nomeações. Em breve espero contar para vocês. E a ideia é justamente essa. Se eu passei pelo percurso e eu vi o que dá certo e o que não dá, eu trouxe essas informações para vocês. Como construir um planejamento, como construir um cronograma, como organizar os horários, realmente como facilitar o caminho da preparação. Então, você vai ter toda a parte de métodos e técnicas de estudo, mais o curso de redação completo, uma correção de redação e, além disso, o grupo do WhatsApp para poder tirar dúvidas. Então, é um pacotão para poder ajudar vocês. E, como a gente ia fazer essa live, né? Conversei com a Cássia e falei, Cássia, vamos dar um desconto, né? Aproveitar novembro, Black Friday, vamos dar desconto. 13º. Isso aí! 13º rolando, e a gente decidiu trazer um desconto para vocês, né? Então, desconto 40%, né, Cássia, que a gente combinou? 40%. É um descontaço. Descontaço. Você vai em qualquer loja por aí, você não tem esse desconto. Verdade. E vejam bem, pelo menos assim, pelo valor que vocês vão pagar, só o meu curso é mais caro, só o curso da Cássia é mais caro, e ainda tem a correção de redação e grupo de WhatsApp. Então, eu acho que é realmente uma oportunidade. Eu vou deixar o link nos meus stories. Acabando a live, já vou deixar lá. Cássia também vai deixar nos stories dela. E isso tudo para vocês poderem aproveitar a oportunidade de conhecer o curso, de aprender a fazer redação e, de quebra, aprender ainda a estudar para concurso público de forma eficiente, focada e direcionada. Então, essa é a escrita precisa que a gente está deixando a indicação para vocês, né, Cássia? Exatamente. Agora, pessoal, estamos quase chegando ao fim da nossa live. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito do curso, a respeito do que a gente falou aqui sobre o processo de estudo, sobre o treino das redações. Alguém tem alguma dúvida? Mandem aí, quem tiver dúvida, que a gente aproveita para responder. Tá. E se vocês se sentirem acanhados de mandar aqui para todo mundo ver, vocês podem também entrar em contato comigo no meu Instagram, podem entrar em contato também com a Thaís no Instagram dela. Se vocês tiverem alguma dúvida mais pontual ou então não se sentirem confortáveis de mandar aqui, podem falar conosco no Instagram, na DM, que a gente consegue te responder aí rapidamente, tá bom? Maravilha. Gente, vale a pena demais. Tá muito bom o curso. Os 2 estão muito bons. É um pacotaço mesmo. E eu vejo muitas pessoas, Thaís. E aí, deixa eu ver aqui. Vale a pena fazer a redação primeiro na prova? Eu acho que depende muito, Amanda. Acho que a Thaís vai até saber falar melhor sobre isso. Eu acho que depende muito do que do seu processo, sabe? Eu não gosto de fazer no início. O que você acha? Olha a pergunta da Amanda, Thaís. Olha, eu acho super pertinente, tá? Qual que é a minha orientação?
Chegou na prova, tem que ir lá ver o tema da redação. Na hora, vai lá e vê. Você viu o tema da redação? É o tema que você sabe? Faz a chuva de ideias. Joga tudo ali no papel, pelo menos para você dar uma respirada. Porque é óbvio, a gente sempre tem aquela tensão. O que será que vai vir? Então, você viu o tema, você domina, já joga ali no papel chuva de ideias, o que você der conta. Se depois que jogar a chuva de ideias, você perceber que vai fluir, deixa fluir. Já faz a redação primeiro. Agora, se você foi no tema e não veio nada na cabeça, não perde tempo. Volta e faz a objetiva. E enquanto você estiver na objetiva, o subjetivo está ali trabalhando. Você está na objetiva e o subjetivo está trabalhando. Por quê? Você vai ter que sair alguma coisa. E aí eu dou uma dica estratégica, tá? Começou a objetiva, sabe que tem que fazer a redação, não veio nada, passou um tempo, pede para ir ao banheiro, beber uma água, vai ao banheiro, dá aquela boa respirada, lava o rosto e tenta buscar na mente algo que você possa dizer. E quando você voltar, pelo menos alguma coisa já começa a rascunhar. Eu não indico deixar totalmente para o final. Pelo menos a ideia do que você vai trabalhar, mesmo que você escreva no final, mas pelo menos a ideia do que você vai trabalhar, você já tem que deixar ali no papel. Porque no final da prova você já está muito cansado. E ainda ter que resgatar e pensar no que vai escrever pode ser mais desafiador. Então deixa a ideia ali quietinha e depois você trabalha em cima dela. Essa que é a minha dica, tá bom? Perfeita, sem mais. Sem mais para essa dica da perfeição. Eu sigo um outro processo, mas eu gostei do seu. Maravilha, tá vendo? A gente vai sempre aperfeiçoando, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que conseguir realmente entender o que dá certo pra gente. Como eu disse no início, pessoal, não existe fórmula pronta, não existe receita mágica, mas existem sim técnicas, métodos que podem facilitar o nosso percurso. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. A Amanda disse, né? Verdade, adorei. Obrigada, meninas. Olha só, o Se Joga nos Estudos disse que gostou muito das nossas dicas e ele disse que tem uma base no português, uma base fraca do português e com isso criou um bloqueio. Então, olha só, Se Joga, o seguinte, não tenha medo disso. Você sabe por quê? A parte gramatical de uma redação é uma parte microestrutural. Então, por exemplo, se você comete um desvio de concordância, uma acentuação falha, uma crase ali que você errou, isso pontual, isso não vai prejudicar a coerência do seu texto. Normalmente não prejudica, tá bom? Então, esses aspectos microestruturais, eles não podem ser uma barreira para você construir uma redação. Lógico que você não vai menosprezar o seu entendimento, o seu estudo gramatical, claro, por quê? Quanto mais você erra, mais pontos você perde e mais distante você fica ali de uma nota máxima. Então, olha só, não se bloqueie por causa desse aspecto gramatical, tá? Busque a semântica e vá melhorando ali a sua gramática, porque isso é um aspecto microestrutural e isso não vai ser algo tão determinante quanto a semântica. Então, por exemplo, existem textos que têm uma gramática impecável. Thaís, a pessoa não comete um desvio gramatical, não tem um ponto fora do lugar. Mas não tem sentido nenhum. Então, a pessoa perde muito mais ponto do que uma pessoa que, às vezes, comete alguns erros gramaticais e tal, alguns desvios gramaticais, mas tem uma ideia impecável. Então, até no edital dá para a gente ver que tem diferença mesmo de ponto, questão de pontuação gramatical, costuma perder muito menos ponto mesmo do que quanto vale lá coerência e coesão. Exatamente, porque é um aspecto microestrutural. Então, pensa só. Você se esqueceu de acentuar a palavra. Você é péssima em acentuação. Nenhuma palavra foi acentuada. Eu vou entender tudo o que você disse. Entende? Você vai perder ponto, óbvio. Mas toda a ideia está ali dentro do seu texto e isso não é um problema tão grandioso. O problema fica grandioso quando você comete muitos erros gramaticais. E existem bancas que falam assim, cada erro gramatical te tira 1 décimo, 2 décimos, e aí não tem limites. Agora tem bancas que trabalham com limites.
Por exemplo, como é o nome, gente, da banca? Quadrix, aqui de Brasília, ela trabalha com o limite. A IAD A também. gente trabalhou com limite também. Então, por exemplo, nossa, eu errei tanto que eu já atingi o limite. Você não passa daquilo, né? Então, mas se você não tem ideia, então o foco mesmo é a ideia. Maravilha, ótimo. Então, acho que é isso, né? Agradecer, pessoal, a presença, né? Cássia, mais uma vez, foi um prazer estar com você de novo, né? A gente faz live, a gente está sempre junto, então que bom, né? Eu fiquei muito feliz com a live, eu espero que vocês tenham gostado, espero que aqui tenham conseguido aprender. Ó, professora Cássia, obrigado, valeu, maravilha. Adriana, estamos juntos aí nessa caminhada. Você sabe que a Adriana é meu pai, né? Meu pai não perde uma live minha. Meu pai Quem é que é o seu pai? É um pai maravilhoso, não perde uma live. Obrigada, pai. Pessoal, muito obrigada pela presença. Link do curso lá nos stories, aproveita lá, não perde. Se você ver depois lá no YouTube, o link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, beijo, beijo, beijo. Bons estudos e muito sucesso na caminhada. É isso aí. Então, olha só. Link no meu story também, link na minha bio, link no meu grupo do WhatsApp também. E é isso. Vamos. A gente não falou do dia. Olha só. O preço promocional com 40% de desconto. Nosso curso custa originalmente R$ 297 reais. E hoje, até o dia 30 de novembro, ele custará 178. 178. Então, é mais barato que o meu curso, mais barato que o curso da Thaís. Então, vale a pena demais, tá bom? O link vai ficar no nosso story e a gente aguarda vocês. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Fechado. Obrigada, professora Cássia, mentora Thaís. Disponha. Beijo, gente. Tchau.